Olá, meu amigo, minha amiga. Venho trazer uma passagem da palavra do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua vida, e quero chamar sua atenção sobre aquilo que nós podemos fazer através dos nossos olhares. Porque através do olhar você conquista muitas coisas, porque você precisa primeiramente desejar aquilo. Por exemplo, a sua esposa, a sua namorada, você conquista ela através do olhar. Mas eu quero chamar a sua atenção para a mensagem que Deus colocou no meu coração para ministrar para as suas vidas. Fala justamente sobre os olhares de Deus, os olhares de Cristo para as nossas vidas. E eu quero compartilhar primeiramente a passagem que se encontra em João, em João 1, capítulo 1, versículo 47 e 48, que diz assim: Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. O primeiro olhar que eu quero chamar sua atenção para a passagem dessa palavra abençoada, fala sobre os primeiros discípulos de Cristo, em que Natanael, um israelita, em que Jesus vem e o elogia perante aos outros discípulos que estava sendo chamado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e destacar nessa passagem é que o Deus que olha para você é aquele que te conhece, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele vê todas as coisas, ele sabe todos os seus segredos, e ele sabe inclusive dos seus mais íntimos desejos e mais secretos pensamentos. Sabe por quê? Porque ele te conhece, ele sabe quem é você. Natanael estava debaixo de uma árvore e ele já o tinha visto ali. Então Deus é aquele que, quando olha para você, ele sabe tudo o que se passa na sua vida, no seu coração. Por mais que você seja uma pessoa retraída e esconda os seus sentimentos, as suas dores, os seus problemas e não queira, mesmo assim, compartilhar com ninguém, Deus é aquele que sabe o que você está passando, sabe o que você está sofrendo. E Ele é aquele que, ao olhar para você, sempre quer te oferecer uma mão para te ajudar. Receba essa ajuda, receba uma palavra que venha de Deus para a sua vida, dizendo que você não está sozinho no mundo, que você é aquela pessoa que você pensa que ninguém está te vendo. Saiba que Deus te vê. Deus cuida de você e Ele quer fazer de você um instrumento de poder nas mãos dele. Venha ser seu discípulo. Obedeça à voz de Cristo para a sua vida. A segunda passagem que eu quero falar sobre os olhares de Cristo é justamente em Lucas 19, capítulo 5. Lucas 19, capítulo 5, que fala sobre Zaqueu, o publicano. E está assim diz a palavra. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu era chefe dos publicanos, era um homem bem-sucedido, muito rico, não necessitava de nada. Mas hoje, quantas pessoas no mundo acham que têm tudo e não precisam de Deus? Mas todos precisam. Você pode ter tudo, você pode ter uma esposa, pode ter um filho, uma casa ampla, um carro na garagem, uma conta bancária confortável, bem-sucedida, você ter uma vida que te traga um certo conforto. Mas sempre vai existir algo a mais, sempre vai existir algo que você queira mais. Talvez a felicidade, talvez a paz. E era justamente isso que Zaqueu precisava. Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando pela cidade, sai correndo no meio da multidão, mas ele era um homem baixinho, ele era de baixa estatura e ele não conseguia ver Jesus. Então, muito inteligentemente, ele subiu numa árvore e lá ele viu Jesus. Só que Jesus também o viu na árvore. Jesus é aquele que te vê em todas as circunstâncias, em todos os lugares que você tiver. E Jesus, quando olhou para ele, falou assim: importa que eu esteja hoje na sua casa. E é isso que Deus quer fazer na sua vida.
Você pode ter tudo, meu amigo, mas Ele sabe do que você precisa. Ele sabe dos anseios da sua alma. Ele sabe da sua necessidade espiritual. E se você abrir a porta da sua casa, tenha certeza que a salvação vai entrar. Porque quando Jesus entra na casa dele, há uma transformação de dentro para fora na vida de Zaqueu. Ao invés de ele não abrir mão da sua riqueza, ele justamente diz: hoje eu vou dar metade do que eu possuo para os pobres. E se alguma coisa eu tenho defraudado, restituirei. Aí Jesus diz para ele: hoje a salvação entrou nessa casa. Então é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar o seu viver, para que você possa valorizar não somente aquilo que você possui e conquistou, mas aquilo que é importante para Deus, que são as pessoas. E a paz e a felicidade. Isso é uma das coisas que Deus olha para dentro de você e enxerga aquilo que ninguém vê. Ele vê isso que está faltando na sua vida. E o terceiro olhar que eu gostaria de partilhar com você encontra em Lucas capítulo 7, versículo 13, que diz assim, preste atenção: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam o que levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. Jesus estava caminhando com uma multidão e passou por uma cidadezinha chamada Naim. E lá havia uma viúva, num cortejo fúnebre, levando o seu único filho que estava ali morto. Engraçado que Jesus viu ela, viu o sofrimento dela, viu a dor no seu coração, porque naquela época uma mulher viúva, que já não tem mais a companhia do seu marido, ela sofria muito e dependia dos seus filhos, e os filhos substituíam a figura paterna. E no caso dela, ela só tinha um filho, e o único filho havia morrido. Você imagina uma situação onde a mulher já não tem muito valor naquela época. Não tem o seu marido, não tem o seu filho. Como ela se sustentaria? Como ela viveria? Porque o filho era aquele que era o suporte, aquele que trazia o mantimento para casa. E assim era o provedor do lar. E ela tinha perdido isso. Talvez ela tinha perdido as esperanças. Mas Deus, Jesus Cristo, é aquele que olha para você, que te enxerga a sua dor e quer transformar na sua vida fazendo um milagre. Se você deixar Cristo olhar para a sua vida e fazer com que Ele entre na sua casa, na sua vida, Ele vai restaurar, vai refazer os seus sonhos e vai te dar umas novas oportunidades para você viver. Então, que este olhar, de diversos olhares que existem na Bíblia em que Cristo olhou para as pessoas, fazendo com que a vida delas fossem transformadas e milagres acontecessem, é o mesmo Cristo, porque Ele não muda, Ele é imutável. Ele está aqui hoje, falando com você, no seu coração. E onde quer que você vá, trabalho, que você vá numa viagem, que você acorde ou vai deitar de noite, Ele está te olhando. Ele está observando os seus passos. E Ele quer uma oportunidade, justamente para falar a sua vida, falar o seu coração. Que quando você der a abertura, Ele vai te mostrar os milagres que Ele tem para a sua vida. Que os olhares de Cristo para a sua vida sejam sempre poderosos e que a sua vida venha a ser transformada pelo olhar doce do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.